Basicamente começou com curiosidade. Tava numa época onde eu tava decidindo o que eu ia fazer da minha vida. Eu queria cobrir esportes, eu ia para a área do jornalismo esportivo. Foi assim que eu me aprofundei um pouco mais no poker. Eu já conhecia o jogo, mas quando eu comecei a cobrir o jogo, criar uma página para cobrir o poker e cobrir resultados de outros jogadores, foi onde eu me apaixonei. A minha ideia era viver de poker, mas não necessariamente ser jogador de poker. Eu estava mais na ideia de talvez ser da mídia do poker ou trabalhar escrevendo matéria sobre outros jogadores, não necessariamente sobre resultados. Comecei nesse meio, começou a dar muito certo, até eu conhecer os jogadores de poker que naquela época já tinham grandes nomes, e eu fui me aproximando deles e conhecendo o cenário mais profissional. Nessa época, o Kelvin, já tinha um conhecimento com o Kelvin, já tinha conhecido ele, já tinha escrevido sobre ele. Ele estava abrindo o Sambinha, ele tinha acabado de abrir o projeto de jogadores de base, eu acho que nem existia esse projeto no Brasil ainda, e eu entrei na primeira turma. Eu fui um dos primeiros cavalos do Sambinha, se não o primeiro. Foi ali que eu me joguei completamente, eu larguei meu emprego, eu larguei o projeto da página que já estava dando certo, eu larguei os cursos e dei all-in ali numa futura carreira que eu não sabia se ia dar certo. E logo no início, basicamente, eu já vi que era um all-in totalmente sem noções de risco. Era como se um militar que quer ir para a guerra tivesse o sonho de ir para a guerra, mas quando ele chega no campo de batalha, ele vê que não tem nada a ver com o que ele sonhava, tá ligado? Era muito mais difícil, era muito mais desgastante. Percebi logo na primeira semana que eu não sabia nada sobre poker. E aquilo fez com que eu também cravasse que eu precisaria trabalhar demais. Desde aquela primeira semana, o resto foi história, basicamente. Eu fiquei 2 anos e meio no Sambinha, foi um período ali bem turbulento, porque financeiramente era complicado, estruturalmente era complicado, porque eu não tinha nada de grade, eu não tinha uma estrutura boa, eu não tinha uma cadeira boa, eu não tinha monitores bons, a minha casa não era uma estrutura legal para eu grindar, e a minha vida financeiramente também era bem complicada. Então foram 2 anos ali onde eu trabalhei pra caramba, mas as coisas demoraram para vingar. Elas foram vingar mais no samba mesmo, quando basicamente eu já era um certo profissional, mas foi ali que as coisas vingaram, foi ali que eu deslanchei de verdade, obtive excelentes resultados, comecei a poder falar que eu vivia realmente do jogo e que o jogo melhorava a minha vida e melhorou a minha vida. Então já são 6 anos de carreira, todos esses anos foram no samba e são no samba, eu nunca saí do samba, então a minha carreira é relativamente mediana para longa e todas elas foram no samba ali, sou muito grato ao samba pelo caminho que eu segui no samba. O começo não foi fácil, né? Graças ao samba eu tive uma carreira, uma vida muito facilitada por conta do poker, então sou muito grato ao samba, ao jogo que melhorou a minha vida 200%. E as oportunidades que vão vir ainda, eu acredito que só está no começo, tem muita coisa para acontecer, tem muita história para rolar ainda. Eu acredito que a gente ainda está construindo essa história e provavelmente eu e o samba ainda vai ter mais bons tempos aí e alguns anos para deixar essa história mais bonita ainda. Então é uma parceria que eu tenho muito orgulho, um time que eu tenho muito orgulho de fazer parte. O samba é uma oportunidade, foi uma oportunidade lá atrás, né? Então foi uma oportunidade que eu agarrei, hoje virou um sonho, assim, tipo, de fato era algo que eu sonhava, poder viver do jogo, e o samba me proporcionou isso. Hoje eu até teria condições de estar vivendo do jogo fora do samba, mas eu sou grato ao que o time fez, eu quero devolver um pouco mais para o time como jogador e instrutor, então eu tenho a chance de impactar outras vidas com o meu trabalho de instrutor ali dentro. Então eu acho que a maneira de devolver um pouco para o time o que o time fez por mim lá atrás. Quem quiser ter uma história pelo menos parecida com a minha e está sendo formado por bons jogadores, se inscreve lá no samba, a gente está preparados para receber vocês, vai ser sempre um prazer estar recebendo novos jogadores e estar trabalhando para evoluir a carreira deles. Pode ter certeza que aqui vai ser um lugar onde a carreira de vocês vai estar sempre alavancada. Então vem pra gente, faz a inscrição lá no site e bora virar profissional, que se eu conseguir, todos vocês têm condições. Porra, tô liberado, caralho. Ei, posso beber agora.